E vamos lá para mais uma semana, pessoal. Logística de transportes, semana 21, aula 1. Vamos falar sobre os avanços tecnológicos, logística de transporte e distribuição. Vamos ver um vídeo sugerido pela Seduc. É um vídeo do canal oficial da Infomoney sobre drones, robôs e inteligência artificial. Conheça o tecnológico centro de distribuição da Amazon. Eu estou aqui em um dos centros de distribuição da Amazon em Seattle, nos Estados Unidos, sede da. Bom, vocês viram aí como que é a tecnologia na Amazon, né? Eles já estão bem avançados. E no contexto global, os avanços tecnológicos vêm ganhando força com o passar dos anos, conforme o vídeo apresentado. Esses avanços buscam soluções que minimizem os impactos ambientais e a redução dos custos com a embalagem. Nessa aula, nós vamos nos aprofundar sobre o conceito, nos aprofundar nos conceitos sobre tendências e avanços tecnológicos na logística de transporte e distribuição. Vamos imaginar o passado, não tão passado assim, né? Mas vamos imaginar aí no passado como que era gerenciar a distribuição de produtos e como que era a operacionalização logística, né? No passado, os processos operacionais logísticos de distribuição, as mercadorias precisavam ser consumidas nos pontos de coleta ou então transportadas por meio próprio dos consumidores para locais onde pudessem ser armazenadas. Esse trecho de texto é de Bailo, 1999, no livro Logística Somente como Operações. Tá? Ou seja, não tinha armazenamento nem um serviço de entrega. Né? Então, o processo de logística ele era muito básico, né? Muito pouco. Na atualidade, a logística integrada com a cadeia de suprimentos tem como objetivo flexibilizar processos em tempo real, operacionalizando em conjunto de forma flexível a distribuição de mercadorias. A logística está integrada às demais áreas das empresas e se tornou estratégica, né? Ou seja, tudo que envolve o processo, desde a fabricação até a entrega ao cliente, né, faz parte da logística estratégica. E, e quais são as tendências, né? As tendências, tá? Utilizar a logística como estratégia para gerenciamento da cadeia de suprimentos e tecnologias aplicadas à logística, né? O Supply Chain Management, que é o gerenciamento de cadeia de suprimentos. Tá? E aí a gente vai trazer alguns conceitos dentro da gestão de cadeia de suprimentos. Na gestão de cadeia de suprimentos, né? Ele faz o gerenciamento do fluxo de materiais, compra, venda, produção, controle e distribuição, e o fluxo entre fornecedores e demais parceiros de negócios. O ERP, o Planejamento de Recursos Empresariais, ele faz a integração dos processos, informações e ferramentas, sistema de gerenciamento empresarial, informação em tempo real sobre a localização dos recursos. Tá? A gente já falou sobre isso em sala, que ele vai atualizando em tempo real, né? Tecnologia aplicada à logística. Ela faz a integração das informações gerenciais internas e externas e a otimização de todo o processo da cadeia de suprimentos. E aí eles trouxeram um exemplo, que é a implementação de uma empresa de tecnologia por meio do marketplace Magazine Luiza. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas é possível você vender coisas através do Magazine Luiza e também é possível você fazer o serviço de entrega.
Pontos que foram considerados para a implementação de uma tecnologia de integração na gestão da empresa, né, na Magalu. A criação de um ecossistema de empresas varejistas e fabricantes, né, o sistema permite integração entre os parceiros dentro da própria plataforma, ou seja, dentro da própria loja Magazine Luiza você consegue encontrar outros vendedores, assim como acontece no Mercado Livre também. Tá? Nas Casas Bahia também. Inclusive nas Casas Bahia, no site, vocês conseguem ver lá uma das opções de filtro é se é entregue e vendido pelas Casas Bahia, porque aí você consegue alguns descontos, né? E os outros são entregues ou vendidos por outras empresas, tá? Através desse sistema que a Magalu adotou, né, é possível fazer o gerenciamento das vendas desde a chegada no varejo digital até o processo operacional de entrega e distribuição. Por meio do Magalu, entregas com a integração de outro sistema chamado LongBee. Na verdade, esse LongBee ele já não está mais ativo, tá? E aí eles fazem a gestão de pagamento também, entregas por meio da Magalu, com integração com outro sistema chamado LongBee. O que é esse LongBee? Né? LogBee, não é LongBee, é LogBee, né? A logística da abelhinha. A LogBee era uma empresa paulista que desenvolveu uma plataforma para conectar entregadores autônomos às empresas que precisavam fazer entrega, como é o caso da Magazine Luiza. O aplicativo foi lançado em 2015 em São Paulo pelos empreendedores Guilherme Schmidt, Henrique Melissopoulos e Marlon Blumber, e Guilherme Yoshita. Nossa, quanto nome difícil, né? Mas enfim, ele foi lançado lá em São Paulo por alguns empreendedores, né? A LogBee atualmente está desativada, mas é possível fazer entregas para a Magazine Luiza pelos aplicativos SODI ou entrega local, tá? Então é possível você escolher ali uma outra empresa de logística para fazer esse serviço. A gestão de cadeia de suprimentos visa integrar todas as atividades e processos a fim de atender o cliente final da forma mais eficiente possível com o menor custo de tempo. É isso que a gente fala desde o começo, né? Então, a cadeia de suprimentos ela vai desde a indústria, a distribuição, o varejo e o consumidor, e tudo isso envolvendo a tecnologia no fluxo de informação, tá? É tudo atualizado em tempo real. E aí, para a semana que a gente está, aula 1, vocês têm uma atividade lá na página 15, que é bacana, não fiquem tristes, não sou eu que fiz isso, só estou repassando, tá bom? E aí a gente vai para a semana 21, aula 2, que vai falar sobre o planejamento de distribuição, tá? O DRP. Na verdade, eles não vão falar muito sobre o DRP aqui, a gente vai falar lá na frente, tá bom? Uma empresa integrada, né? Ela tem a rede de fornecedores de distribuição completamente integrada, né? O lead time de suprimentos, o tempo entre o pedido e entrega para o abastecimento, a gestão do estoque, o planejamento da distribuição e segurança, tudo isso é integrado, tá? Através do DRP. E aí, a gente vai lá para o Warehouse Management System, ou seja, nosso já conhecido WMS, que é o sistema de gerenciamento de armazém. Só para relembrar, tá? Pelo que ele é responsável? Pelo monitoramento do recebimento da mercadoria dos fornecedores, o controle e reposição do estoque, endereçamento e expedição dos volumes e a emissão de documentos, ou seja, ele é parte toda da burocracia. Distribuição e transporte. Quais são as tendências tecnológicas que podem auxiliar nesse processo? Nós temos aí, durante o fluxo de informações, né, o transporte, a movimentação geográfica do estoque, os dados em tempo real do armazenamento, execução e monitoramento da distribuição física, né,
e a inteligência artificial robótica e o blockchain, que é um compartilhamento de dados com segurança. Tá? Vamos falar sobre ele ainda. As tendências tecnológicas. Principais vantagens da inteligência artificial, robótica e o blockchain nos processos logísticos. O que é esse blockchain? Né? Eu coloquei aqui lá, uma cadeia de blocos. Os bloquinhos lá presos, tadinho. Mas é só para vocês não esquecerem mais. É uma cadeia de blocos. Blockchain. Blockchain. O que ele é? Ele é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. O banco de dados do blockchain armazena dados em blocos interligados em uma cadeia. Daí eu fiquei pensando um jeito de explicar isso melhor para vocês. E eu achei aqui um desenho que talvez ajude, que é o seguinte: temos lá A e B, estão começando uma transação, eles vão, um vai vender, o outro vai comprar, certo? Então vai ter aquela questão do depósito lá no banco e, sei lá, o Pix vai. O A vai fazer um Pix pro B, tá? E aí a transação é transmitida e validada por uma rede distribuída. Aí tem um círculo aí com A e B, né? Então vai lá pro banco dele, o banco dela, o banco de dados do Banco Central, vai fazer um rolê danado essas informações, certo? E aí as chaves que são criptografadas, tá? Elas são atribuídas à transação que A e B detêm, ou seja, o Pix, tá? Então, o bloco é anexado ao blockchain criando... Ops, não, volta lá na chave. A chave é criptografada e um novo bloco é criado representando a transação. Tá? Tem ali o bloquinho e tem a chave A e B. Ali vai concentrar todas as informações da transação. E aí ele é anexado ao blockchain, criando um registro permanente da transação. É onde você tem o registro oficial lá do banco, que vai para o Banco Central, que onde o Banco Central buscar vai te achar, tá lá. É como se fosse um arquivinho, uma pasta, tá bom? E a transação entre A e B, nesse caso aqui, está completa. E aí, quais são as vantagens da inteligência artificial robótica e desse blockchain nos processos logísticos? Ele reduz os gastos, evita falhas, simplifica o monitoramento, otimiza o tempo e tomada de decisões baseadas em dados mais assertivos, porque já está tudo lá bem registrado. E aí vocês têm da semana 21, aula 2, atividade na página 10. E aí temos aí a semana 21, aula 3. E tem uma pergunta que é: que outras tecnologias são tendências na logística de transporte? E aí eles colocaram aí o transporte público e de carga Hyperloop, TT. Tá? O que é isso? O que é esse Hyperloop? Essa tecnologia é tendência, pois poderá revolucionar o meio de que pessoas e cargas são transportadas por maneiras ultra rápidas, além de ser uma solução ecologicamente mais sustentável. Com tamanho semelhante ao de aeronaves comerciais, sem asas, cápsulas pressurizadas flutuam em altíssima velocidade dentro de tubos livres de resistência do ar. E em minutos conectam metrópoles que estão separadas por algumas dezenas ou até centenas de quilômetros. E aí vem um vídeo para vocês entenderem como que funciona isso. This is Hyperloop. Vocês viram aí o vídeo, né? Dá para entender como que é feito esse transporte, né? E esse sistema ele é semelhante a um sistema já utilizado aqui no país, dentro do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na unidade de emergência. Ele é um sistema de correio pneumático, tá? Então tem essas cápsulas aqui e elas vão através dos tubos fazer todo o passeio lá no hospital, e tem um vídeo sobre isso aqui também. Volta a falar de saúde e para mostrar um novo sistema que... Muito legal, né? Isso é o que vocês estão estudando, tá? Como eu disse, a logística ela pode salvar vidas, né?
E aí tem lá um Você Sabia, né? Você sabia que o primeiro projeto da Hyperloop na América Latina deve ser conduzida no Brasil e que será uma viagem entre Porto Alegre e Caxias do Sul, com escalas em Novo Hamburgo e Gramado, que levará apenas cerca de 20 minutos? Hoje leva cerca de 2 horas esse trajeto. E a pegada de carbono que o transporte deixa, como a tecnologia pode resolver isso, né? Que é um dos principais problemas aí do transporte rodoviário, por exemplo. E aí novas startups de tecnologia têm surgido para trazer soluções com o uso da tecnologia que melhora a sustentabilidade nos transportes. A Verde Global é uma startup que eles colocaram aqui de exemplo, tá? E eu fui buscar saber como que funcionava e tudo mais. Então ela faz a medição por gramatura desse carbono e transforma isso em melhorias de custo para as empresas, né? Ela faz esse desconto conforme a empresa ela economiza assim, né? Que ela não destrói tanto o ambiente com esse carbono. Quanto menor a quantidade de carbono que é jogada pro ar, mais é o retorno que essa empresa Verda Global vai estar trazendo para as empresas, né? Por exemplo, eu tenho lá meu caminhão e ele vai liberar no ar uma carga de, sei lá, 50 toneladas de carbono, vamos dizer assim. Bem, bem longe, tá, gente? O exemplo. E aí eu vou colocar um caminhão elétrico, pelo menos um na minha frota, que ele vai diminuir essa questão do carbono no ambiente, e aí eu vou receber ou em forma de dinheiro, ou em forma de incentivo fiscal, né? Mas a maioria ali vai voluntariamente mesmo, em nome de salvar o planeta, tá? Se vocês quiserem olhar depois lá, Verda Global, eles têm um site e explica direitinho como que funciona, tá? E aí fala também das logtechs, que são empresas que utilizam tecnologia para otimizar e melhorar a eficiência de processos logísticos, que oferecem gerenciamento de estoque, rastreamento de carga, roteirização de entrega, gerenciamento de frota, né? Essas soluções elas podem ser feitas por meio de aplicativos, software, plataforma online e outras ferramentas digitais. E aí vocês têm um exercício lá na página 10 da apostila da semana 21, aula 3, tá? E aí na aula 4, vamos relembrar o que são canais de distribuição, tá? Aí tem lá, abastecer a manufatura com matéria-prima e componentes é chamado de inbound logistics, ou logística de suprimentos, né? A manufatura é um sistema de produção com técnica. Esse texto estava lá, tá, gente? Manufatura é um sistema de produção com técnica de produção artesanal e divisão do trabalho, ou seja, apesar da máquina, ainda é preciso a atividade humana ali colocando os suprimentos na máquina, empacotando, separando e todas essas questões. Para atividades de logísticas de varejo, né, a logística é responsável por deslocar os produtos acabados desde a manufatura, que é onde vão ser fabricados, até o consumidor final, e ela é chamada de logística de distribuição. Os pontos de distribuição podem ser chamados de loja, de varejo atacado ou até mesmo a casa do cliente final, que é a casa do consumidor. Eles colocaram aqui um exemplo de canal de distribuição e aplicação da tecnologia. Então a indústria ela pode estar enviando o produto dela para o setor de vendas da indústria, para grandes clientes que vão pegar direto com ela,
para os representantes, que são pequenos clientes, para os distribuidores regionais, que são os varejistas, ou o consumidor pessoa física, tá? O cliente final. E onde usam a tecnologia nesse canal? No planejamento das vendas e compras, identificação dos documentos fiscais dos vendedores e compradores, atualização do fluxo de pagamento, realização de rastreamento das mercadorias, armazenagem dos produtos e mensuração da satisfação do cliente. E aí eles falarão finalmente do DRP. O que é o DRP e quais são as vantagens na logística? Em português, planejamento de distribuição é um sistema para coletar e processar os dados necessários ao longo de toda a cadeia a fim de melhor atender às demandas específicas dos seus pontos de venda, utilizando-se de um controle de produção e distribuição mais eficiente. As vantagens. Ele permite que haja um equilíbrio entre consumo e armazenagem, livrando o varejista de problemas de ruptura, que gera perda de vendas e de clientes ou também o excesso de mercadorias, evitando a necessidade de fazer promoções e com isso reduzir sua margem ou gastar mais com a armazenagem. Que tendências em tecnologia poderiam ser aplicadas nesse cenário anterior, né? As indústrias podem usar a tecnologia para garantir a segurança e a transparência nas transações, permitindo o rastreamento de produtos ao longo da cadeia de suprimentos, né, desde os distribuidores, atacadistas, varejistas, até o cliente final. A inteligência artificial eles podem utilizar para analisar os dados e identificar padrões de comportamento, permitindo a previsão da demanda, otimização de rotas, entre outras aplicações. A tecnologia é utilizada para planejar e otimizar as rotas de entrega, para varejistas, no caso, levando em consideração diversos fatores como o tráfego, a distância, o tipo de veículo, entre outros. E a internet das coisas, utilizada para monitorar e rastrear produtos e equipamentos que saem para o cliente final em tempo real, permitindo maior visibilidade e controle de operações logísticas. Tá? Então isso aqui é só mesmo uma revisão, basicamente, das outras semanas. E aí vocês têm o exercício na página 11.